Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de dica da rodada número 2. Isso mesmo, você que me pergunta como valorizar na segunda rodada, eu sim vou te explicar e vou te dizer como que você deve fazer para valorizar, beleza? Então, se você é novo por aqui, você precisa se inscrever no canal, galera, isso mesmo, porque tem dicas, live, conteúdo completinho para você toda a rodada e você não vai perder. Não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nada, fechou? Corre já no meu Instagram também, segue lá. Porque é importante você seguir, porque nessa última rodada mesmo eu fiz essa atualização no meu time lá no Instagram e você perdeu. Eu coloquei, por exemplo, sabe quem é? Juninho Capixaba. Então, por isso que é muito importante você correr no Instagram e seguir também, porque lá é muito importante, tem muito conteúdo para você de qualidade, ok? Galera, a nossa pontuação aqui do time do canal, começamos bem, né? 72,46, ok? Foi uma boa pontuação, acima da média dos cartoleiros, ok? Galera, é importante também dizer que os nossos times do plano foi muito bem, obrigado também, né? A gente teve o time dos influencers, que é o time, toda rodada a gente convida um influenciador para participar do nosso plano, né? E nessa primeira rodada foi o Thiago Freita, ele conseguiu montar um time muito bom, conseguiu valorizar, né? Entregou boas cartoletas aqui pra gente, né? E o time do Cartofute Nareco também foi muito bem, obrigado, né? Lá no plano top 3. E a pontuação foi 74, né? E 70, viu? Uma boa pontuação, boa valorização, o time em conjunto, eu e o Manarek escalão junto, ok? E sem contar, galera, que também teve o time do Ricardo, o vice-campeão nacional, começou muito bem, obrigado. Deixa eu ver se tem como comparar a pontuação dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo, galera. Deixa eu só dar uma olhada, eu buscar. Aqui é trabalho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o time dele aqui para me mostrar para vocês que ele foi muito bem, viu? Aqui é trabalho. Meu filho aqui, ó. Olha o time do Ricardo. Ele faz parte do plano e ele começou muito bem também. Ele fez 75,50, né? Colocou o Gabriel, o goleiro do Vitória, foi com Formiga, o Júnior Capixaba. Cara, eu gostei da escalação dele, uma escalação ousada, segura, né? E foi um início de cartola muito bom, né? O nosso querido Ricardo, que pontuou muito bem. Obrigado nessa primeira rodada. Ele é vice-campeão nacional, atual campeão da liga premiada. E galera, aí vocês vão me perguntar, Igor, como que eu faço para me aderir os planos? E se tem promoção? Eu vou falar para vocês agora. Tem promoção sim. E ó, o plano top 3, né? Ele é comigo e Nareca, que a gente escala um time conjunto, campeão aqui da liga premiada e o vice-campeão nacional. E tem o time dos influencers. Esse plano ele estaria R$ 109,90 na promoção já, mas eu vou derrubar esse valor porque muita gente não conseguiu entrar no plano de sócio e pediu para a gente fazer uma promoção. E eu vou fazer uma promoção, vou fazer R$ 99,90 para quem quiser aderir ao plano de sócio top 3. O link tá na descrição para vocês, ok? Também tem um plano solo para quem deseja. Lembrando que o plano solo a gente começou mais ou menos, galera. A gente valorizou umas 5 cartoletas, ficamos próximo de 60 pontos, né? Uma pontuação mais ou menos. Início de temporada é assim mesmo, viu? Quem me conhece sabe que o meu forte é a reta final, é a reta de chegada, né? Mas isso aí acaba sendo normal para quem me acompanha há muito tempo. O início é dessa forma mesmo e no final a gente engrena aí, beleza? O plano solo eu consigo um desconto também, né? De R$ 84,90 eu consigo fazer a R$ 79,90 o plano solo, viu? Um valor um pouco mais em conta, né? Para você estar fazendo. Eu vou fazer 79, eu vou fazer R$ 74,90, beleza? R$ 74,90 para todo mundo conseguir adesão. Então, promoção R$ 74,90 no plano solo. Lembrando que os links tá na descrição, beleza? Você vai na descrição desse vídeo, tem os links tudinho para você chamar e fazer a sua adesão, ok? Então, bora trabalhar? Então, vem comigo. Deixa eu só fechar essas guias aqui.
para ficar menos pesado pra gente. Ok? Então vamos lá. Eu vou estar vendendo todo esse time. Deixa eu vender ele aqui todo. Time vendido com sucesso. Segunda rodada, galera, só quarta-feira, né? Falta 4 dias para fechar o mercado, né? Mas vamos lá. Lembrando que o objetivo dessa segunda rodada, galera, é continuar valorizando. E muitas pessoas vão me perguntar, Igor, como eu consigo valorizar nessa segunda rodada? Tem alguma fórmula? Qual é o método? Galera, eu vou ser bem curto, né? E eu vou ser bem objetivo, não vou ficar aqui é, enchendo o linguiça para vocês que não compensa tendo seu objetivo. Galera, ninguém sabe a fórmula, ninguém sabe o método de valorização, né? Somente o Cartola. E a única forma da gente confiar é seguindo o mínimo para valorizar o Cartola, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu sinceramente acho até uma perda de tempo danada a gente ficar criando forma, ficar criando coisa na nossa cabeça, sendo que o próprio Cartola já disponibiliza o mínimo para valorizar, que tá aqui, ó, galera, tá aqui, ó. E pelo que eu tô vendo, esse mínimo para valorizar, ele é pelo preço do jogador. Quanto mais caro o jogador, mais ele precisa para valorizar. Quanto mais barato o jogador, né, ele precisa de menos para valorizar. Eu acredito, né, um achismo meu, ok? Mas eu acho que a gente não precisa ficar quebrando a cabeça, sendo que o próprio Cartola já disponibiliza pra gente o mínimo para valorizar, né? Então, dito isso, galera, então vamos começar aqui nossa escalação, mas eu queria pedir o like de vocês, galera. O like é muito importante nesse vídeo, então deixa o like aí, ok? Então vamos lá. Para começar, goleiros. Cara, goleiros eu consigo ver algumas opções, né? Mas eu vou ficar com os mais em conta. O Rossi aqui custando 7,57 cartoleta, né? Ele precisa de mínimo de 4,49 para valorizar. Jogando em casa contra o Internacional, eu consigo enxergar uma boa opção para a rodada, ok? Outro goleiro que eu vou citar é o Carlos Miguel, né? 7,12. Ele precisando de 4,15 para valorizar. Ele que na primeira rodada, ele pontuou mal, porém joga dentro de casa agora na segunda rodada contra o Vitória, né? Um confronto bem favorável para o Palmeiras e acredito que pode ser uma boa opção para a gente. E o último que eu vou citar é o Walter, galera. O Walter tomou gol na primeira rodada, estreou bem. Ele tá mostrando porque que ele foi o goleiro com a maior média na última temporada, fez 4,20 e ainda valorizou. E ele é mais barato, né? Precisa de 3,53 para valorizar, um pouco menos. Eu acho muito difícil ele não fazer isso contra o time do Remo, né? Jogando fora de casa. Então eu vejo um grande potencial aqui no Walter para a rodada. Então os três melhores, Walter, Carlos Miguel e o Rossi do Flamengo aqui na minha visão. O meu goleiro vai ser o Walter, beleza? Eu vou ficar com o Walter aqui nessa rodada, ok? No banco de reserva eu não queria nenhum dos dois, né, gente? Mas como eu não quero fazer o hack, né? Não agora por enquanto, eu vou ficar com o Rangel, ok? Vamos agora para a zaga. Na zaga, a gente tem algumas opções, né? Eu vou até botar aqui, galera, com um filtro de dúvida, perdão, para a gente conseguir pegar alguns jogadores que tá em dúvida, mas pode ser que jogue na rodada. A minha primeira indicação para vocês aqui seria o Bruno Fux, do Palmeiras, não jogou no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Porém, ele é uma boa opção, um cara que desarma bastante, precisando de 4,13. Não é tanta loucura, a meu ver, para começar a valorizar e fazer uma boa pontuação nessa rodada aqui. Dando sequência do Vasco, galera, você tem aqui o Cuesta e tem o próprio Hobbit, né? Precisando de 4,04, outro 4,36. Não são muitos do meu estilo de gostar deles, né? Mas quem sabe pode ser opções viáveis aí para a rodada, para quem quiser, ok? Eu também tenho que falar também, né, do Zé Ivaldo. Inclusive, ele estava pontuando muito bem no Campeonato Paulista em Scout básico, né? Ele jogando contra o São Paulo, eu acredito que deve ter uma médica básica aí para quem quiser arriscar. E vou fechar aqui, galera, com
o Jonathan Jesus, né, do Cruzeiro, 4,91 cartoleta, precisando de 2,89 para valorizar, né? É um cara que estava até conseguindo média básica no Campeonato Mineiro. A gente ainda vê que ele é dúvida, né, com o Vidalba, né? A gente não sabe se joga, mas por enquanto, né, é a opção viável aqui pra gente. Pra rodada são essas, a meu ver, ok? Os do Flamengo estão bem caros, não tem como, né? Do Cruzeiro só o Jonathan, do Palmeiras tem um Fux, que é mais em conta, e os do Vasco que eu acabei de citar, né? Que são as melhores opções. Eu vou optar aqui, por enquanto, galera, com o Bruno Fux, né? Um pouco mais caro, mas vale a pena, ao meu ver. E vou torcer muito que o Jonathan Jesus jogue, né? E consiga entregar uma pontuação legal aí pra gente, né, do Cruzeiro. No banco de reserva, gente, eu vou ficar... Ah, é mais difícil, viu? Não é fácil o banco de reserva aqui, viu? Tem um David Duarte, né, desses que estão aparecendo. É o David Duarte, gente. O David Duarte é o melhor, então eu vou ficar com ele aqui do Bahia. Bahia que é muito forte dentro de casa, no ano passado segurou vários SG, então por isso que eu botei o David Duarte aqui no banco. Beleza? Vamos para laterais. Nas laterais, a gente tem algumas opções, né? Eu vou até colocar aqui, galera, como dúvida, porque vai aparecer alguns atletas que estão em dúvida, que pode ser que seja excelentes opções. Para começar, né, de opções, galera, eu vou um pouco nas opções mais em conta, né? Aí você tem o PH, precisando de 5,16. Não é loucura pro PH, que é um cara que desarma bastante. Então, pode ser válido. Mas ele, por enquanto, é dúvida, viu, gente? Não é certeza que ele jogue, ok? Outra opção, galera, o Varela. Até me surpreendeu muito na primeira rodada, né? Valorizou, fez uma pontuação de média básica. Jogando dentro de casa contra o Inter, né? Ele pode ser uma excelente opção. Ele que vai bater com os pontos dos Inter, que tem um índice altíssimo de cedimento. Pode ser que seja uma boa Varela para a rodada, ok? Eu vou dar continuidade agora e vou indicar um Juba, que dentro de casa é muito bom, né? Inclusive foi muito bem na primeira rodada, né? Eu vou indicar também aqui para vocês, ó, o Piton ofensivamente é legal, viu? Mas em termos de média básica, tá deixando muito a desejar. O Pumita, que tá dúvida com o PH, eu gosto muito. Se ele jogar, pode ser uma opção viável aí para rodada. Igor Formiga, gente, ele valorizou na primeira rodada. É um cara de média básica, precisando de 3,97. Ele tem grande chance de valorizar novamente, porque é um cara muito regular, por sinal. Aí aqui, galera, pra mim um cara que é unânime nesse jogar é o Kelvin. Não porque ele é bom pra cartola, não porque ele é craque, porque é um cara barato do sistema defensivo do Palmeiras, que joga contra o Vitória, né? Então, acho viável ter ele aqui. Eu já vou, inclusive, escalar ele aqui no nosso time, ok? E, por enquanto, é isso. Aí eu vou colocar aqui no meu time o Varela, vou ter alguém do Flamengo, ok? E, por enquanto, meu sistema defensivo é esse. Aí, no banco de reserva, difícil, gente. Difícil, mas eu vou ficar com o Hurtado, porque se a gente parar para analisar, o Hurtado tá na defesa do Bragantino. O Bragantino não tomou gol esse ano ainda, né? Então, o Hurtado vai ser o meu banco de reserva, ok? Então, vamos dar sequência aqui pro meio-campo. No meio-campo, são muitas opções, né? Mas não tem tantas opções de qualidade confiável. Até tem, né? Mas a gente não dá o luxo de se colocar nesse exato momento ainda, né? Mas vamos lá. Eu vou começar aqui por citar Carrascal, galera. É um cara que eu gosto, agudo, é muito importante pro Flamengo, nesse time do Flamengo, né? Precisando de 7,13, eu não vejo tanta loucura, né, de tê-lo. Então pode ser uma boa. Felipe Coutinho, precisando de 8,71, até uma boa opção, a meu ver, viu? Não acho loucura. Um jogador viável, possivelmente deve ser o batedor de pênalti dessa equipe. Bola parada. Não acho loucura, não. Pode ser que seja uma boa apostinha aí o Felipe Coutinho para rodada, né? Mas tem um risco da desvalorização, com certeza. E agora vamos nos caras que, para mim,
é meio que unânime para a rodada aí, para você ter na equipe, né? Primeiro eu vou começar com. Cadê ele? O Nuno Moreira. Primeiro é ele, tem até o Barros também que eu gosto, viu? É uma boa opção também para rodada, viu? Principalmente em média básica. Me surpreendeu muito, viu? Então, acho que a gente tenta aí ficar de olho nele aí, no Barros, ok? Mas vamos lá. É Nuno Moreira, para mim é unanimidade, jogando ali como ponta do Vasco, 6,79, precisando de 4,04 para valorizar. Acho muito interessante, muito importante para essa rodada, ok? Outra peça importante que eu vejo com grande potencial é o Maurício do Palmeiras. Esse não tem como ficar de fora, 6,27, precisando de 3,67, é impossível de deixar de fora. E eu tenho um cara aqui, galera, o Cristaldo. Ele começou muito bem a temporada com Luiz Castro, né? Ganhou a confiança, inclusive. Não jogou a primeira rodada. E eu vejo potencial nele, viu? É um cara que me chama a atenção e eu faria uma aposta nele nesse exato momento, jogando dentro de casa contra o Botafogo, viu? Então, vai ser ele. E no banco de reserva, eu vou ficar com o Gustavinho. Baita surpresa na primeira rodada, né? É um cara que desarmou, finalizou muito, fez 7,50 por sinal, né? Então, eu vou ficar com ele no meu banco de reserva aqui. Gustavinho do Bragantino. Fechou? Agora a gente chega o ataque, galera. No ataque a gente tem opções, né? Como eu falei, muitas opções por sinal. Mas será que dá para colocar nessa rodada? Porque a valorização tá altíssima, né? Mas vamos lá. Cara, tipo assim, em termos de análise, Vitor Roque e Flaco é muito boa opção para rodada. Ambos, viu? Por sinal, ambos. Papo reto. Mas, galera, precisa de muito para valorizar. Muito mesmo, viu? Agora, você tem um Pedro em dúvida, ok, mas mais complicado. Caio Jorge em casa contra o Curitiba, precisando de 8,78. Cara, eu acredito que ele faça essa pontuação. É um cara que é goleador. É um cara muito boa opção. Inclusive, ele vai estar na minha equipe. Vai ser o jogador mais caro da minha equipe nessa segunda rodada. Por enquanto, vai ser ele, ok? Então, o Caio Jorge está na minha equipe. Outras opções, vamos lá. A gente não sabe se joga o Luiz Araújo, não sabe se joga o Lino, né? Fica na nossa cabeça essa questão aí, beleza? Vamos analisar mais quem vai ser. Tem o Andrés Gomes do Vasco, ele gosto bastante dele, viu? Um cara que finaliza muito, um cara que tem média básica. E nesse jogo contra a Chape, eu acho que pode ser viável, quer ter alguém do Vasco no ataque. E por enquanto vai ser o Andrés Gomes a peça de ataque minha, ok? Então o Andrés Gomes vai estar aqui na minha equipe. Dando sequência, aí começa a complicar, porque as opções vão acabando, né? Mas eu gosto muito do Canóbio, gente. Independente dele jogando fora de casa, cara, é um cara muito de média básica, muito regular. Eu gosto dele, viu? É um cara que eu acho que eu vou até colocar aqui, precisando de 5,38. É bom, né? Então vou botar ele aqui, pensando na média básica, ok? E no banco, por enquanto, sendo meu reserva de luxo, eu quero ter alguém do Flamengo, né, gente? Então, como todo mundo tá em dúvida, mas eu acredito que a gente vai ter a escalação do Flamengo, então a gente pode montar um esboço agora e depois definir qual é esse do Flamengo. Mas por enquanto eu tenho o Cebolinha, né? Que vem jogando até muito bem. E tem o BH. Eu por enquanto eu vou optar pelo BH, sendo centroavante aqui. Ok? Ele vai ser meu reserva de luxo. Ok? E a gente vai ver depois quem colocar. O técnico eu vou no Diniz, né? 7,95, né? Tá mais barato, precisando de menos para valorizar. E é importante as cartoletas nesse exato momento. Meu capitão, como eu botei ele caro, tem que ser o Caio Jorge, né? Então, se eu escalei um cara caro, tem que ser ele. Então, vai ser ele. E a escalação ficou Walter no gol, Fux e Jonathan Jesus, Varela e Kelvin. Nuno Moreira, Maurício, Cristaldo.
Canóbio, Andrés Gomes e Caio Jorge. Aí Marcelo Rangel no banco, Hurtado, David Duarte, Gustavinho, Bruno Henrique é o nosso reserva de luxo, né? O capitão, como eu já disse, é o Caio Jorge. E isso aqui é só um primeiro esboço, galera. Então tem que ficar ligado, tem que se inscrever no canal, você que não é inscrito, que vai ser muito da hora ter você aqui nessa temporada, ok? Então é isso, galera. Um grande abraço e fui!